Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. A mensagem que eu quero pregar nesta manhã chama-se O Pai que não liga ao Filho. O Pai que não liga ao Filho. Se nós pudéssemos ouvir Deus, ouvir mesmo, audivelmente, provavelmente não havia ateus. Se Deus se desse a ouvir, como vocês me estão a ouvir agora, provavelmente não havia ateus. Todas as pessoas acreditariam nele. E por isso, todos nós, de uma maneira ou de outra, mesmo aqueles que já são cristãos, têm de lidar com o facto de a voz de Deus não se ouvir como a minha se está a ouvir agora. Temos, de uma maneira ou de outra, todos, dependendo se temos fé ou mesmo da fé que não temos sempre de lidar com a ausência da voz audível de Deus. E até Jesus teve de lidar com essa ausência da voz. Nós já lemos o texto de hoje, é um texto curioso, que fala de Deus ter falado em voz alta, Deus Pai ter falado em voz alta. E já vamos tentar compreender melhor este episódio. Mas Jesus, como tu, como eu, viveu uma vida de silêncio de Deus também. Este episódio que vamos ver foi um episódio extraordinário. Mas Jesus, como tu, teve de lidar com o facto de Deus não se fazer ouvir em voz alta a maior parte das vezes. A questão é que Jesus, ao lidar com esse silêncio, sobretudo no momento crucial da vida de Jesus, Ele curou esse silêncio de Deus para nós. É esta mensagem que eu quero pregar para ti nesta manhã. E uma vez mais vamos orar. Porque a igreja, quando se junta, investe o seu tempo em oração. E agora queremos pedir a Deus que faça esta mensagem acontecer no nosso coração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este domingo de manhã. Obrigado pelo sol que brilha. Obrigado pela saúde que temos no nosso corpo para podermos estar aqui na casa de oração. Obrigado por aquilo que acontece nesta casa de oração. Obrigado por aquilo que acontece em tantas casas de oração por Lisboa, Portugal, pelo mundo inteiro, à medida que este dia vai passando. Ó Senhor, são milhões, é uma grande multidão de gente diferente que se junta para louvar o Teu nome, Senhor. E faz isso, como já vimos hoje no texto de Atos 2, porque Tu estás a curar todas as coisas e estás a curar a distância que nós sentimos de Ti e estás a curar a distância que nós sentimos de culturas diferentes da nossa. Cada domingo é um ensaio do céu, porque em todo o mundo pessoas louvam Jesus. Ó Senhor, nós louvamos-Te. E não Te louvamos porque somos portugueses. Não Te louvamos porque somos brasileiros. Não Te louvamos porque somos americanos, ou espanhóis, ou angolanos. É o oposto. Nós louvamos-Te porque Tu redimes todos os povos, afastados entre si e afastados de Ti, para o louvor a Ti, Senhor. Dá, por isso, amplitude à nossa visão. Lembra-nos que, ao estarmos aqui, estamos apenas numa pequena representação daquilo que está a acontecer no mundo inteiro, nesta hora e ao longo do dia domingo, para que nós nos convençamos que uma parte da Tua presença connosco tem a ver com isto, quando nós nos juntamos aqui. Porque há poder quando nos juntamos no Teu nome, Senhor. Ajuda-me por isso, a que esse poder continue agora, para pregar esta palavra. Para nós entendermos os momentos em que sentimos que a Tua voz está connosco, mas, sobretudo, entendermos os momentos em que não sentimos a Tua voz connosco. Que seja isso que esteja a acontecer pela Tua graça e a ir ao encontro de cada coração aqui. Oramos isto em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Volta lá ao texto. Volta ao texto. Nós lemos
uma porção maior, mas vamos ficar concentrados sobretudo entre o verso 27 e o verso 30. E precisamos de algum contexto. Não te esqueças, nós estamos a avançar pelo Novo Testamento nesta série de mensagens, saber ouvir, o papel da escuta quando nós lemos a palavra. O nosso plano é terminarmos esta série de mensagens em agosto, para em setembro começarmos uma nova série de mensagens que se vai chamar... Como é que é? Depois de saber ouvir, eu tenho de dar o crédito ao nosso seminarista, ao João Silva, porque foi ele que disse, então depois de saber ouvir, se vamos falar na carta de Tiago, então o tema vai ser, qual é o tema a seguir depois de saber ouvir? É saber falar. Então, eu espero que vocês estejam entusiasmados, porque precisamos de saber falar. É verdade, foi o João que inventou o título. Ele disse e eu pensei, bem-aventurado és tu, João. E vamos usar esse título. Então, nós estamos a avançar. Hoje chegámos ao Evangelho de João. Uma vez mais, como temos feito, nós agora, ao estacionar no Evangelho de João, escolhemos um texto apenas, podiam ser muitos, mas escolhemos um texto apenas para sublinhar esta ideia de saber ouvir. E por isso não é estranho, talvez não seja estranho, se tu conheceres melhor o Evangelho de João, que tenha sido este o texto selecionado, porque esta é uma das raras vezes em que Deus Pai se deu a ouvir em voz alta. Já vamos ver outras ocasiões, mas são raras as ocasiões em que isso acontece no Novo Testamento, em que Deus Pai fala em voz alta e é ouvido. E por isso aqui estamos. Deixa-me fazer-te contexto em que é que isto acontece. Olha para o teu Evangelho de João. Estás no capítulo 12. Vamos aquecendo aqui na Bíblia. Quantos capítulos tem o Evangelho de João? É fácil, folhei a Bíblia, não precisas saber de cor. Até eu estou a conferir, para não me enganar. Quantos capítulos tem o Evangelho de João? Como? 21. É fácil de decorar, porque pensa na Avenida, não é? Na Avenida e, neste caso, no único Papa português. Eu sei que nós somos protestantes, mas o único Papa português foi João 21. Os irmãos do Brasil não sabiam. E há uma avenida grande em Lisboa, que é a Avenida João 21. Portanto, pensa na avenida ou no Papa sempre que pensares na extensão do Evangelho de João. Eu sei que se calhar é um exercício mnemónico um pouco rebuscado, mas a minha mente funciona assim. Ok? A vossa certamente funciona muito melhor que a minha, eu sei, mas a minha é assim que funciona. Agora, pensa nisto. Se estamos em João 12, significa que estamos mais ou menos em que ponto deste Evangelho? Estamos mais ou menos aqui. Passamos um bocadinho da metade, certo? Mas, curiosamente, em que altura cronológica é que nós estamos da vida de Jesus? Os pastores não podem responder. Eu estou a ouvir, Filipe, eu sei. I feel you. Última semana antes da morte de Jesus. O que é que isso te faz perceber acerca de João ser diferente dos outros evangelistas? Uau! Então se já estamos aqui, quase ultrapassámos um pouco a metade, mas João onde é que já chegou mais cedo que os outros evangelistas, em termos de extensão de texto? Onde é que João chega muito cedo? Onde é que João chega muito cedo, muito mais cedo que os outros? Chega mais cedo à semana da morte de Jesus. Okay? Estás em João 12, pouco passou da metade e já estás nos últimos acontecimentos. E eu pergunto assim, porquê é que João chega lá mais cedo? Porquê é que João chega lá? Esta é uma pergunta mais difícil de responder. Mas sabes porquê é que João chega mais cedo? Porque João é o evangelho do quê? Em que Jesus faz o quê? Muito. Jesus, o que é que acontece muito em João? Eu faço quase sempre esta pergunta. Portanto, a Igreja tem a obrigação de saber o que é que João faz muito no seu evangelho que os outros evangelistas não fazem tanto. O que é que Jesus faz muito no evangelho de João? Fala muito. Jesus fala muito. E se tu reparares, esta semana antes da crucificação de Jesus, Jesus ainda fala mais. Fala e fala e fala. Significa que quando tu começas a ler o Evangelho de João, tu tens muito mais palavras de Jesus e, sobretudo, a última semana da vida de Jesus está cheia de palavras de Jesus. Porque esta é a última semana antes da crucificação. Qual era a rotina de Jesus? Qual era a cidade, o lugar onde Jesus estava hospedado? Passámos há pouco tempo, até por causa da Páscoa. Onde é que Jesus estava hospedado na última semana? Fácil, esta. Estava em Betânia. Então, a rotina de Jesus era mais ou menos esta. Jesus estava em Betânia, fazia o caminho para Jerusalém e, em grande parte, ele passa a última semana antes da sua morte. Onde? Qual é o lugar onde Jesus está a ir com frequência? Onde? Qual é o lugar? O templo.
E no templo, uma parte do tempo que ele passa no templo, passa em despiques, porque as autoridades religiosas, vimos isso há pouco tempo num outro sermão, as autoridades religiosas estão a contestar a autoridade espiritual de Jesus. Mas, curiosamente, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo contexto onde nós temos hoje, nós hoje temos gente sincera à procura de Jesus. Então, que gente sincera é essa? Alguns gregos querem chegar perto de Jesus. E Jesus abre o coração, falando no assunto difícil, que é ir a caminho de ser glorificado por Deus através de morrer. E isso angustia Jesus. Encontras essa frase. Okay? Vamos estacionar aqui um pouco para te colocares no contexto deste texto. Então, alguns gregos, ao contrário das autoridades religiosas, alguns gregos vão até Jesus, portanto, têm uma intenção sincera de ouvir Jesus, não vão até Jesus para arranjar discussão com ele, como as autoridades religiosas estavam a fazer. Estes gregos querem sinceramente ir até Jesus e quando chegam perto de Jesus, estes gregos querem chegar perto de Jesus, Jesus abre o seu coração. Foi o texto mais longo que o Samuel fez. Portanto, Jesus abre o seu coração. Uma vez mais, estás no Evangelho de João e há muito espaço para as palavras de Jesus. João está a dar-te detalhes que tu não encontras nem em Mateus, nem em Marcos e Lucas. Por isso é que Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos, porque têm a mesma estrutura, e João não é sinótico, porque tem uma estrutura diferente. Então, Jesus abre o seu coração e ele fala no assunto difícil. Qual é o assunto difícil? Jesus vai a caminho de ser glorificado por Deus através da sua morte. Glória sair de morte. Este é um assunto difícil. E Jesus fala nisto com uma sinceridade tal que assume a sua angústia publicamente. Jesus está angustiado. Gregos procuram Jesus e nós temos uma certa imagem dos gregos. Se Deus permitir, eu vou chegar à Grécia de hoje a uma semana. E nós temos esta imagem dos gregos como a gente que procura o quê? O que é que os gregos procuram geralmente? Sabedoria, conhecimento. Então repara, é interessante, esta gente que procura conhecimento quer chegar até Jesus. Nesse contexto, Jesus fala num assunto que parece que não combina, que é ser glorificado através da morte, e aproveita para assumir a sua angústia. Deixa-me dizer-te, se tu fores como eu e tiveres, como muitas vezes usamos esta expressão, se tu fores como eu e tiveres crescido, tiveres nascido nos bancos da igreja, não é? Esta expressão muitas vezes é usada. Tu provavelmente tens dificuldade em fazer uma coisa que precisas de fazer ao ler a Bíblia. Tu, quando ouves esta ideia de Jesus morrer pelos nossos pecados, se tiveres crescido na igreja como eu cresci, tu nem questionas isso, porque isso faz parte do teu alfabeto. Tu sempre ouviste a ideia de Jesus morrer pelos nossos pecados. Mas se tu não tiveres crescido dentro da igreja, ainda hoje esta ideia de um justo pagar pelos pecadores é uma ideia fácil? É uma ideia lógica? Não é. E por isso, uma das coisas que eu gostava, e agora estou a falar para aqueles que cresceram na igreja como eu, não deixes que a tua familiaridade com a linguagem da Bíblia te faça desvalorizar o valor difícil das ideias da Bíblia. A ideia de um justo pagar pelo pecador é uma ideia difícil de aceitar. É por isso que quando Jesus está a dizer que vai ser glorificado através da morte, já era difícil compreender aquilo naquele contexto. Ainda que os judeus tivessem mobília para este tipo de discurso expiatório. Porque lembras-te, no Velho Testamento havia esta prática. Tu depois poderás verificar. O bode expiatório é uma coisa que vem do Velho Testamento. A ideia de colocar as culpas sobre alguém, alguma coisa que não tem culpa. Portanto, se isto não era inteiramente estranho para os judeus, lembra-te que quem é que estava a querer ouvir Jesus naquela hora? Eram os gregos.
Significa que as pessoas que geralmente nós associamos à sabedoria, os gregos, estão a ouvir um discurso que não parece ser muito sábio. E é o discurso de Jesus dizer: eu vou ser glorificado através da morte. Deixa-me perguntar-te de uma maneira assim muito simples, para tentarmos fazer toda esta filosofia descer ao dia a dia. Tu, que acreditas que és salvo pelo sacrifício único de Jesus, no dia a dia, agrada-te a ideia que as pessoas digam bem de ti pelo sofrimento que tu possas atravessar? No dia a dia, agrada-te a ideia que as pessoas digam bem de ti pelo sofrimento que tu possas atravessar? Espero que a pergunta não seja muito complicada. No dia a dia, agrada-te que tu tenhas de sofrer alguma coisa para a pessoa dizer: ei, pá, o Manel sofreu tanto, glória para ti, Manel. No dia a dia, agrada-te esta ideia? A mim não me agrada. Agrada muito mais a ideia que possa haver glória para mim sem eu precisar de ter de passar pelo quê? Pelo sofrimento. No dia a dia, todos nós nos comportamos muito mais de acordo com a tentativa de que haja glória para nós, excetuando o sofrimento. Permite-me até dizer-te assim: em grande parte, tu constróis a expectativa da tua vida, excetuando o sofrimento. Porque nenhum de nós quer sofrer. Por isso, porquê é que eu estou a passar tanto tempo aqui? Porque a ideia de uma pessoa inocente sofrer pela culpa dos outros é uma ideia estranha, ainda em 2024. E se tu, como eu, tiveres crescido na igreja, ouvir isto, eu quero dizer-te: olha, não deixes que a tua familiaridade com essa ideia te faça desvalorizar a envergadura dessa ideia. Então, este é o contexto. Jesus está a falar acerca disto. Aqueles gregos queriam ouvi-lo e Jesus abre o seu coração. Talvez nós pudéssemos falar de uma delicada reciprocidade entre buscar sinceramente Jesus, que parece ser aquilo que está a acontecer com aqueles gregos, e Jesus sinceramente se abrir para quem assim o faz. Jesus estava mesmo a falar do coração. Repara, volta aí ao verso 27. Agora a minha alma está angustiada. Já viste o desperdício de vocabulário que... Nem é desperdício. Talvez a falta de uso que nós damos ao vocabulário para admitir aquilo que o próprio Jesus admitiu. É verdade que nenhum de nós é chamado a morrer a morte de Jesus, porque só a morte de Jesus tem poder para salvar. A nossa própria morte não tem poder para salvar ninguém. Mas já pensaste que Jesus admitia quando estava angustiado? Se calhar alguns de nós têm, ainda nesta manhã, de aprender com isto. Admitir quando estamos angustiados. Não disfarçar as nossas angústias. Jesus estava aqui. Agora a minha alma está angustiada e que direi: Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isso que vim, para esta hora. Jesus já passava por este dilema ainda antes do jardim do Getsemane. Jesus não tinha vergonha de assumir os seus dilemas. Porquê é que nós temos vergonha de assumir os nossos? Se Jesus, que não pecou, assumia as suas angústias, porquê é que tu que pecas tens vergonha? Como se fosses um produto de maior qualidade que Jesus. Falta-nos, enquanto cristãos, o reconhecimento das nossas angústias. Às vezes queremos convencer os outros só das nossas vitórias. Que coisa triste. Muito melhor seria se começássemos por reconhecer as nossas angústias e as nossas derrotas. Porque acredita, se Jesus, que é Jesus, não teve medo de admitir as suas angústias, tu não vais ser um produto melhor do que Ele por negares admitir as tuas. A igreja também é um lugar de admitirmos as nossas angústias. Mas vamos avançar. O assunto era difícil. Sair glória da morte de Jesus é um assunto difícil. E para tornar tudo ainda mais inesperado, naquela hora, Jesus a abrir o coração. Imagina, este evento no Evangelho de João é um evento estranhíssimo. De repente ouve-se a voz de Deus. Parece uma história infantil. Assim, audivelmente mesmo. De repente ouve-se a voz de Deus. Jesus tinha acabado de dizer no verso 28, Pai, glorifica o teu nome. E Deus Pai pensou, vou responder. E diz, já o tenho glorificado. No verso 28 também. E outra vez o glorificarei.
Deixa-me dizer, quando tu lês a Bíblia está cheia de histórias que parecem inacreditáveis, difíceis de acreditar. Mas não tomes um evento destes como vulgar, porque, de facto, este episódio é estranho. Eu lembro quando estava a planear esta série, à medida que íamos avançando, agora mais recentemente, estar a falar com o Filipe e estar a dizer: Filipe, eu acho que vou para aquela altura em que Deus fala do céu no meio. Sempre achei um episódio bizarro. Ainda por cima, não é mencionado pelos outros evangelistas. É só João é que o menciona. Nos evangelhos que contam a história de Jesus, apenas 3 vezes acontece ouvir-se a voz de Deus em voz alta. Apenas 3 vezes acontece. A primeira, e agora a Igreja vai mostrar que sabe de Bíblia, está bem? A primeira vez em que se ouve a voz alta durante a vida de Jesus, portanto, estamos a falar durante a vida de Jesus, apenas 3 vezes se ouve a voz de Deus Pai audivelmente. A primeira vez qual é? Batismo. A segunda vez qual é? Para um grupo mais reservado. Qual é a segunda vez? Transfiguração. Curiosamente, os irmãos da Algés ouviram esta mensagem no domingo passado. O nosso irmão Newton pregou um sermão valente precisamente nesta questão da transfiguração. E a terceira vez é agora. Só 3 vezes isto acontece. O que é que nós podemos concluir aqui? Deixa-me sugerir-te esta conclusão de Deus Pai falar em voz alta, neste contexto tão estranho. Até quando o assunto é a estranha necessidade de Jesus ter de morrer para nos perdoar os pecados, sai glória para Deus. Até quando é um assunto tão difícil como o justo ter de pagar pelos pecadores, até nesse assunto difícil de explicar, difícil de defender, até quando é um assunto desconfortável como esse, sai glória para Deus. E isto é tão contraintuitivo que Deus Pai precisa de vir afirmar isto. Encontras essa frase explorada. Até quando é um assunto nada linear, nada difícil de explicar, nada fácil de explicar, nada fácil de compreender. Até quando é um assunto assim, Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Isto seria outro sermão, não me quero perder. Nós precisamos de gastar mais tempo a pensar no nome de Deus, porque o nome de Deus é a manifestação do caráter de Deus. Se vocês repararam, alguns dos cânticos que nós acabámos de entoar falavam sobre todo o nome é o teu. E tu, deixa-me dizer, isto é a minha perspectiva, não tens de ter. Mas quando nós ouvimos frases dessas, nós devíamos arrepiar-nos. Qual é o nome mais importante para ti? Se calhar alguns de nós temos nomes que, quando ouvimos... Pensa no nome mais importante para ti. Aquela pessoa que tu ouves o nome dela e... Sabem, aquelas pessoas que têm tanta importância para nós, que quando numa outra conversa que nós não estamos lá, alguém menciona, nós arranjamos maneira de abandonar a nossa e de juntarmos àquela. Não é? Para alguns de nós, falo por mim, aqueles que gostam muito de música, não é? Se alguém estiver a falar do Bob Dylan, eu penso logo, ninguém invoca o nome do Bob Dylan em vão e eu vou tentar ir lá certificar-me que ninguém o está a invocar em vão e que ninguém comete blasfémia ao falar do Bob Dylan ou do Johnny Cash ou do Leonard Cohen, não é? E para mim, cuidado. Não é? Agora, estou a dar exemplos um pouco patéticos. O nome de Deus é o nome mais importante. É aquele nome que, de facto, nós queremos colocar sobre todo o nome, acima do nosso próprio nome. E o que Jesus estava a dizer, e que Deus Pai confirmou, é que o nome dele ia ser glorificado, mesmo no meio de uma experiência tão estranha que é o justo ter de pagar pelos pecadores. E mereceu a confirmação de viva voz pelo Criador. Reparem, quando isto acontece é interessante. Continuo a ler o texto. Começam as teorias a nascer acerca do que é que aconteceu. Verso 29. A multidão, estou a ler na tradução de João Ferreira de Almeida, século XXI, verso 29. A multidão que ali estava e eu ouvia dizia, foi um trovão. Foi um trovão. E outros diziam, foi um anjo que lhe falou. É no mínimo confuso. E Jesus vai acrescentar alguma coisa. Veio o verso 30. Esta voz não veio por minha causa, mas por causa da vós. Então, o que é que isto quer dizer? Jesus acrescenta que esta mistura de morte, com angústia, com glória,
acaba por favorecer as pessoas que àquela altura ouviam Jesus. E deixa-me dizer-te, esta mistura de morte com angústia e com glória favorece-nos a nós que não estamos a presenciar este momento, mas que o lemos 2000 anos depois. Isto significa que ouvir a voz de Deus, como ali foi ouvida, não foi nem sequer um fenómeno natural, não foi uma trovoada, não foi, se nós quisermos, um fenómeno sobrenatural, um anjo, mas foi uma força que foi dada a quem tem fé em Jesus. Encontram essa frase agora? Ouvir a voz de Deus, como ali foi ouvida, não é um fenómeno natural, não foi uma trovoada, não é um fenómeno sobrenatural, não foi um anjo, mas foi uma força que foi dada a quem tem fé em Jesus. Minha querida, meu querido, é suposto acontecer o mesmo connosco hoje, neste dia de maio. É suposto acontecer o mesmo connosco. Nós não estamos a ouvir esta voz audivelmente, mas estamos a saber que ela foi dita audivelmente. E é suposto que nesta mistura complicada de sacrifício, glória, angústia, os ajudados sejamos nós. É suposto que nesta mistura de elementos teológicos, filosóficos, que nós não sabemos bem explicar. E a prova que não é fácil explicar é que tenta explicar a alguém que não tem fé porque é que é necessário que o justo morra pelos pecadores. Provavelmente vais ter dificuldade em explicar isso. Já lá vamos, mas provavelmente vais ter dificuldade em explicar isso. Mas nessa mistura toda sai, através da manifestação da voz de Deus naquela altura, e hoje nós que a estamos a ler, sai uma força para ti, sai uma ajuda para ti. Estes, naquela circunstância, ouviram mesmo a voz de Deus a defender a sua glória, para que a fé deles crescesse. Nós lemos a palavra de Deus na Bíblia para que o mesmo aconteça. E sabem, a coisa boa é que um dia nós vamos ouvir finalmente a voz de Deus. Um dia vamos ouvir. Por enquanto, só lemos quando ela foi ouvida, mas um dia vamos ouvir. E já que estamos a falar em força, que é dada a quem tem fé, quando a voz de Deus é ouvida, deixa-me chamar a tua atenção para um momento especial. Um momento especial entre Jesus e a voz de Deus. Se neste momento que nós estamos a ler no Evangelho de João, Jesus ouviu a voz de Deus, não é no mínimo estranho que mais tarde na cruz ele não tenha ouvido a voz de Deus Pai. Pensa nisto, porque esta foi uma das coisas que mexeu comigo quando eu me preparava para pregar esta mensagem. Aqui, neste texto, dias antes da cruz, o Pai respondeu ao Filho angustiado. Jesus estava a assumir a sua angústia em público e o Pai foi ajudar o seu Filho. Para aqueles que são pais, se tu vires o teu filho aflito, tu nem sequer pensas. Tu vais ajudar o teu filho. E nós lemos esta parte e pensamos que bom pai. O filho estava angustiado, o filho estava aflito e ele imediatamente foi lá ajudá-lo. Mas dias depois, o filho ficou muito mais angustiado do que estava aqui. E o pai não disse nada. O pai não o ajudou. Que tipo de pai é este? Porquê é que Deus Pai ajudou aqui, quando Jesus assumiu a sua angústia, mas mais tarde, quando Jesus estava no jardim, angustiado, o mesmo tipo de voz não ouviu, e pior ainda, quando Jesus estava na cruz, e acabamos sempre a citar aquele texto, quando Jesus diz em Mateus 27, 46, meu Deus, porque me desamparaste? Algumas traduções dirão, meu Deus, porque me abandonaste? Se quisermos, aplicando esta ideia, meu Deus, porque é que eu estou aqui a falar e tu não me respondes? Porque é que numa grande angústia, Deus Pai respondeu neste episódio, mas porque é que numa angústia ainda maior, Ele não respondeu? Que tipo de Pai é este que respondeu numa angústia menor do que aquela que Jesus viveu na cruz? Porquê é que isto aconteceu? Já estás a ver onde é que eu vou chegar. Sabes porquê é que aconteceu? Aconteceu por tua causa. A razão porque Deus Pai respondeu naquela altura e não respondeu mais tarde, quando era mais necessário, foi por tua causa. Foi por minha causa. Nós somos os responsáveis por isso.
Porque aquilo que estava a ser feito por Jesus, ao ser inocente e pagar pelos nossos pecados, foi o que justificou que nessa mesma hora Deus Pai não respondesse ao seu Filho. Eu não sei para aqueles que são pais, para aquelas que são mães, eu não sei como é que vocês educam os vossos filhos. É difícil para todos. Mas, permitam-me dizer, caramba, ninguém quer ser um pai e uma mãe que não responde ao seu filho quando ele está aflito. Lembro-me de uma história, não resisto a contar. Nos últimos tempos eu tenho evitado contar muitas histórias com os meus filhos, porque os meus filhos já não apreciam muito as histórias que eu conto acerca deles. Mas eu acho que ela vai perdoar. Que há uns anos, a Maria, a nossa mais velha, de manhã, estava na casa bem cedo. Eu tinha acabado de chegar da corrida e ela... Esta é só a maneira subtil que eu arranjo para dizer. Já viram? Eu tinha acabado de chegar da corrida. Mas tinha acabado, de facto, de chegar da corrida. Eles estavam a acordar e era muito cedo. Seria aqui, 7 da manhã, talvez, 7 e pouco. E eu ouço uma voz, assim, em voz alta, dizer, papá, papá, e eu sou um pai mau, de facto, a minha primeira preocupação não foi atender a Maria, foi dizer, fala baixo, é cedo, os vizinhos devem odiar-nos, de facto, porque era cedo, ela, papá, papá, só que ela não ficou calada e disse, papá, papá, não estou a ver nada, e nessa hora o meu coração disparou, e fui ao encontro da Maria. Pouco tempo depois ela desmaiava nos meus braços. Está tudo bem agora, já foi há uns anos, mas foi assim uma coisa... E ela gosta de contar a história para dizer, eu estava aflita e o meu pai estava-me a mandar calar. Portanto, dependendo do tipo de pai que nós somos, todos temos experiências diferentes. Mas quando eu me apercebi que a Maria estava a passar por uma coisa que de repente realmente me assustou, porque momentaneamente perdeu a visão, obviamente eu corri. Porque é que Deus Pai não correu naquela hora para o Filho, para o livrar daquele sofrimento? Por tua causa, por minha causa. Porquê? Porque os erros que tu praticas custam caro. Os pecados que nós praticamos custam caro. Os nossos pecados são pecados mesmo. Eu sei que fora da igreja a palavra pecado praticamente desapareceu do léxico das pessoas. E às vezes parece que só na igreja que as pessoas falam de pecado. E eu sei que alguém que chega a uma igreja evangélica pela primeira vez, muitas vezes fica quase que chocada pela frequência com que nós falamos de pecado. Mas sabes porque é que nós falamos de pecado tantas vezes? Porque foi o pecado que levou a que Deus Filho tivesse de morrer e não receber a ajuda de Deus Pai no momento em que Ele mais precisava. O pecado é uma coisa muito séria para nós, mas deixa-me dizer, o pecado ainda é mais sério para Deus. Porque o pecado provoca prejuízos na nossa vida e provoca prejuízos na vida dos outros e provoca prejuízos, se tu quiseres, a um nível cósmico. Por muito que nós nos esforcemos a pensar nas consequências do nosso pecado, nós não conseguimos. Por isso é que o grande poeta, o grande salmista David dizia, Senhor, ajuda-me a compreender os pecados até aqueles que me são ocultos. Tu és um tão mau conhecedor de ti próprio que tu nem sequer consegues avaliar com exatidão o mal que tu fazes. Porquê é que vocês cristãos passam a vida a confessar pecados? Ai, coisa para baixo. Porque nós nem sequer conseguimos compreender todo o mal que nós fazemos. E agora pensa nisto. Imagina, dou-te uns segundos, imagina que tu paras, dou-te a oportunidade para o fazeres e começas a pensar nos piores pecados que já praticaste. Aí eu sei, é concentrado em 5 segundos. Pensa nos piores pecados que tu já praticaste. Aqueles que tu, quando te lembras, sabes, sofri eu e provavelmente sofreu a pessoa que eu ofendi. Então, pensa aí, só 3. Consegues pensar em 3 dos piores? Provavelmente ainda hoje, se tu tivesses a falar acerca disso, te ia custar. Porquê? Porque esse pecado não só te prejudicou a ti, mas provavelmente prejudicou outras pessoas. Só 3. Agora pensa nos meus, junto aos meus. Bem, espero que tu não penses tão imediatamente nos meus, mas junto aos meus. Só aqui 2. Agora, e vou aproveitar para o fazer, olha para a pessoa para o teu lado direito. Ok? Eu sei que depende, não é? Agora, mas junto aos pecados dele também. Ele não precisa de os confessar, mas olha para o teu lado esquerdo, não é? E começa a pensar, uau,
Eu sei, dependendo da pessoa com que nós estamos, alguns estão mesmo assim a olhar, seu bandido, não sei o quê. Outros estão, tu não pecas de certeza, não é? Mas o ponto, eu sei que é uma referência infantil intencionalmente. Se nós conseguíssemos dar peso, se nós conseguíssemos dar cifrões aos prejuízos pelo nosso pecado, nós nem sequer conseguimos imaginar. Nós nem sequer conseguimos imaginar o peso destas coisas. Agora, imagina tudo isto. Como é que se trata de tudo isto? Como é que se resolve o problema do mal que eu faço? Como é que se resolve o problema do mal que eu faço a mim próprio? Como é que se resolve o problema do mal que eu faço ao outro? Como é que se resolve o problema do mal que eu faço a Deus porque ofendo Deus de cada vez que eu peco? Tu precisas de uma solução perfeita que não vai nascer de ti, nem vai nascer na pessoa ao teu lado, nem vai nascer no teu esforço religioso. Só um ato de sacrifício inteiro, perfeito, total, pode resolver os pecados do mundo. Só Jesus é que pode fazer isto. Só Jesus é que pode fazer isto. Mais ninguém pode fazer isto. Só um homem. Gostava que só te pensasses rapidamente nisto. Estamos a chegar ao final do nosso sermão, do nosso culto. Só um homem que diante de Deus fosse falar em nosso nome, ok? Alguém que em nosso nome fosse ter com Deus e dissesse: Deus, eu falo em nome de toda a humanidade. Do Filipe, do Tiago, da Catarina, toda a gente. De todos aqueles que te pertencem, eu falo em nome desses e eu, como homem, estou aqui no lugar de todos eles. E posso falar em nome deles porque sou homem, como eles são. E não pequei, e eles pecaram. Portanto, só Jesus representando-nos a todos, sem pecado, pode falar em nosso nome em relação a Deus Pai. Mas o outro sentido também acontece. Só Jesus representando o Pai pode ter o poder para perdoar os nossos pecados. O que é que Jesus faz? Ele é o novo Adão, como o apóstolo Paulo explicou, porque ele representa o homem como o homem deveria ter sido sempre. Ele é o homem perfeito. Ele é as primícias. Ele, sendo homem, fala em nome de todos os homens, porque ele é homem, ele é pessoa como tu és. E quando chega diante de Deus, não tem nenhum pecado, não tem nenhuma dívida. Ele trata da nossa, recebe a nossa dívida e representa-nos. Jesus representa-nos, Ele é o homem que nos representa. Ele é o Filho do homem. Mas Jesus representa Deus em relação a nós. Ele é o Filho de Deus. Porque Ele traz até nós o poder, o milagre do perdão de pecados que nós não conseguimos criar. O paradoxo é este. Com um filho que vive a angústia em silêncio do pai, pode haver esse mesmo pai a adotar muitos mais filhos, perdoando-os e ouvindo-os. Este é o preço da cruz. Encontras essa última frase aí. É este o paradoxo. Se nós quisermos usar linguagem teológica, nós falamos no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Sabes explicar tudo o que há para explicar no sacrifício expiatório de Cristo? Não. Eu nem chego perto. Mas eu sei, a minha confiança está nisto. A minha confiança está em Jesus. Como Jesus teve de levar o silêncio do Pai na hora em que Ele mais precisava, nesse ato extraordinário, de certa maneira, até às vezes dificilmente se explica, Ele, nesse ato extraordinário, Ele paga o preço dos nossos pecados. Ele representa-nos diante de Deus e Ele representa Deus diante de nós. Ele não ouviu o Pai, parece que o Pai não ligou ao Filho, mas a ironia é esta: naquele momento em que parece que Deus Pai não foi um bom Pai, Ele está a glorificar o próprio Filho.
O Filho sai glorificado num ato de despojamento. O Filho sai glorificado num ato de sacrifício. Nós não adoramos Jesus porque Ele veio à Terra dar cabo deles todos. Como nós gostamos de ver, infelizmente, não é? No YouTube, pastor arrasa, arrasa ateu, conservador arrasa comunista. E nós vamos lá naquela lógica de estamos todos a arrasar-nos uns aos outros. Jesus não veio arrasar ninguém. Jesus veio dar a vida por aqueles que eram seus inimigos, para que através disso amigos pudessem ser. O Filho verdadeiro, o Filho real, o Filho natural de Deus, não foi ouvido por Deus Pai para que tu possas ser feito filho adotado de Deus. É este o paradoxo. É esta a mensagem do Evangelho. Como é que nós respondemos a isto? Acabamos sempre a ter de responder da maneira que vai além dos nossos raciocínios, que é o louvor, que é a nossa entrega. A isto nós respondemos de ouvidos abertos, respondemos de corações abertos. Sabemos ouvir quando sabemos abrir o nosso coração em arrependimento. Que o Senhor seja glorificado pelo louvor que nós lhe queremos prestar ainda nesta hora. Quero convidar a Igreja a ficar de pé. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós louvamos Jesus Cristo, o nosso Salvador, que viveu a vida que nós tentamos e não conseguimos e que nos representa diante de Ti, Deus Pai. Louvamos-te pelo Espírito Santo que foi dado para que todas as coisas que foram feitas há 2000 anos continuem a acontecer hoje na nossa vida. Senhor, Tu sabes o quanto nós precisamos de pecar menos, o quanto nós precisamos de nos arrepender mais, o quanto nós precisamos de Te confessar em oração, em igreja, de evangelizar a partir dessa certeza do perdão dos nossos pecados, porque tudo aquilo que era difícil, tudo aquilo que parecia impossível ser resolvido, foi resolvido na cruz. Faz-nos olhar para a cruz, não de uma maneira mórbida, mas de uma maneira vitoriosa, porque a cruz ficou vazia, porque o sepulcro ficou vazio, e porque Jesus Cristo está à Tua direita, Deus Pai. Sabemos tudo isso na agência do Espírito Santo. Precisamos dela ao longo da semana que vem aí, Senhor. É mais fácil ao domingo dizermos estas coisas, provavelmente, do que durante a semana. E precisamos de as dizer, de as viver, de as partilhar na semana que vamos ter pela frente. Fortalece a nossa fé, Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.